Agora, da minha parte, boa noite, irmãos. Domingo passado eu fiz uma brincadeira, eu falei que, como tinha muita gente viajando, nós teríamos que ter hoje o segundo domingo de Páscoa para comemorar com aqueles que estiveram viajando. Lembram? E eu falei isso, na verdade, porque eu já estava um pouco inspirado com um texto da Páscoa que Deus colocou no meu coração e realmente hoje eu vou querer falar sobre isso. Só por curiosidade, quem estava fora domingo passado? Fez falta. Mas, como era feriado na segunda, tinha muitos outros visitantes, então a igreja parecia mais ou menos que nem hoje, até algumas pessoas a mais lá em cima, e é sempre assim, quando tem essas viagens, alguns vão, outros vêm e nos visitam, e assim damos bem-vindo àqueles que estavam fora, em casa de novo, sejam bem-vindos aqui em nosso meio, alguns até nos telefones quando estão viajando, né, seu Adelar, deu um susto, olhei lá o 51 era o código, né? Pensei, deve ser propaganda da TIM, mas era só Adelar, né? Ligando para dar feliz Páscoa. Bom, irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre um tema que eu quero introduzir da seguinte maneira. O tema é 2 maneiras de ver uma sepultura, e eu quero começar com uma pergunta para vocês. Gostaria de saber, você se considera uma pessoa positiva ou negativa? Você acha que você é uma pessoa que vê as coisas positivamente ou negativamente? Se você não sabe, pergunte para o seu marido ou para a sua esposa o que você é. Ele vai te falar na lata. Será que você é uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa? Bom, existe uma brincadeira, um teste que se faz muito. Aqui eu não lembro ainda de a gente fazer. Por isso eu vou fazer essa pergunta. Quem acha que esse copo aqui está meio cheio? E quem olha para ele e fala, ele está meio vazio? Está entendendo? Essa é a diferença entre aquele que vê a coisa positiva e a negativa, né? Tem um desenho até. Aquele que olha e fala, nossa, está meio cheio. Ele olha e fala, está feliz, né? Estou meio cheio. Tem aquele outro que fala, nossa, está meio vazio isso aí. Ele vê as coisas de uma maneira bem negativa. Mas ainda tem um que é pior. Sabe o que ele fala? Ó, esse aqui está feliz. Consegue ler ali? Eu estou meio cheio. O outro está triste. Eu estou meio vazio. Tem um outro pior ainda. Ele fala assim, eu acho que isso é xixi. Não está nem... O que tem lá dentro ainda deve ser ruim, né? Eu acho que é xixi. Bom... Por que eu quero falar sobre isso? Por que eu usei isso aqui? Porque tem uma mulher na Bíblia, e o nome dela é Maria, e isso ainda não significa nada, porque tem tanta Maria no Novo Testamento, mas eu quero falar sobre uma Maria que teve um momento muito, vamos dizer assim, depressivo, triste na sua vida, que mudou rapidamente para uma visão de vitória. Essa Maria se chama Maria Madalena. Na verdade, na época, quem já viu conhece as 3 Marias, quando olha as estrelas? Eu estava olhando, quem são essas 3 Marias? Na verdade, o Novo Testamento tem, eu acho que 6 Marias. É difícil identificar elas, porque na época não se falava pelo sobrenome. Tem a Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena, que veio de Magdala, da cidade, e a Maria assim, as pessoas eram definidas ou por com quem eles estavam casados, ou pelo que eles faziam, ou pela cidade de onde eles vinham. Por exemplo, Jesus era chamado Jesus do quê? De Nazaré. O homem que emprestou a sepultura para Jesus se chamava José de Arimateia. Até tem uma brincadeira, né, que dizem que ele chegou em casa e falou para a esposa que ele tinha cedido o túmulo que eles já tinham comprado, e a mulher ficou brava, falou, isso é propriedade nossa. Como é que você cede para alguém que você não conhece? E ele falou assim, fica tranquila, mulher, é só por 3 dias. Ele vai devolver. Esse José se chamava José de Arimateia, o lugar de onde ele vinha. Tinha um cara que batizava muito, ele era chamado de João Batista. E assim por diante. As Marias, talvez essa comparação com essas 3 estrelas fortes, venha das 3 Marias que estiveram quando Jesus foi morto. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe Maria, a irmã de sua mãe, olha só,
Muita criatividade nos nomes na época, né? A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena, sobre a qual nós vamos querer falar hoje. Magdalena significa daí de Magdala, né? Que ela veio de lá. Bom, então a Maria, mãe de Jesus, a Maria, mulher de... Ali até os acentos, ó, lá em cima saiu no E, embaixo saiu no O, porque tem essas diferenças na literatura mesmo. Cleófas, enfim, que era tia de Jesus. Maria Madalena, o que essa mulher fez? O que nós sabemos dela? O que vocês sabem que ela fez? Era ela. Qual foi a Maria que viu Jesus por primeiro? Madalena. Muitos acham que foi essa que ungiu os pés de Jesus. Aí você vai digitar na internet Maria Madalena, vai aparecer ela ungindo os pés de Jesus, secando com os cabelos. Mas essa era Maria, irmã de Lázaro, daquela historinha de Maria e Marta. Essa aqui é a Maria que foi ao sepulcro. Mulher corajosa. Alguém de vocês já foi no cemitério de noite? Mulheres, quem iria? Fazer um passeio. Vai lá de noite, as portas estão fechadas, eu acho, né? Porque senão vai que querem roubar ainda alguma coisa. Ela foi de noite, Maria Madalena foi de noite, ainda estava escuro, foi até o sepulcro. Assim, dizem que as pessoas de Jerusalém dizem que esta é a imagem real, mas ainda existe dúvida também onde exatamente foi, mas que seja esse. Ela foi a esse lugar quando ainda estava escuro. E olha o que ela experimenta lá. Ela chega e ainda o túmulo está aberto. Agora imagina você de novo nessa situação. Você vai ao cemitério para ver alguém que foi enterrado 3 dias atrás, lacraram bonitinho, você vai lá e está aberto. Duvido que não ia sair correndo. Ó, essa mulher era corajosa, ela ficou lá. Maria Madalena fica naquele lugar. Nisso chega Pedro e João, o pastor Norberto nos lê um pouco do texto. Dão uma olhada naquela situação, vê o lenço ali de Jesus e cascam fora também decepcionados, saíram dali. E aí nós temos o texto bíblico de hoje, que eu vou ler de João capítulo 20. Se alguém quiser a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e sublinhar algumas coisas que nós vamos ver nesse texto, você pode fazer. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Ainda olhou dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o buscarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Eu gostaria de falar hoje sobre 2 maneiras possíveis de se ver um túmulo. A primeira dela é nós olharmos para um túmulo como o fim de uma história. Maria Madalena provavelmente não foi a primeira vez que ela foi a uma sepultura, a um velório. Com essa idade dela, já deve ter conhecido outros velórios. E já viu o que acontece quando alguém entra na tumba, é ali que ele fica e acabou. Quando a gente vai no cemitério, tem lá a lápide. Aí tem o que consta lá? O nome. Aí tem a data do quê? Do nascimento, daí uma cruzinha. Falecimento. Fim de linha. Acabou. Quando Maria Madalena chegou ali, ela tinha isso em mente. Ela falou: isso aqui é fim de história. E ela começa a chorar, chorar, chorar. Tem alguns aqui que você vai, tem uma coisa a mais ainda no sepulcro. A data do nascimento, da morte e o símbolo do Grêmio. Já viram? Do Inter, Corinthians. Mostra lá, ó, ele viveu para isso. Uau, que fé, né?
O túmulo nos mostra um pouquinho a respeito da pessoa, um pouquinho daquilo que aconteceu. E aqui, Maria Madalena chega ao sepulcro e vê, acabou, terminou, o mestre morreu, acabou a história, aquele que me salvou. Jesus tinha expulso dela 7 demônios. Era uma mulher que passou muitas dificuldades em sua vida. E ela chega ali no sepulcro e diz, fim, e começa a chorar, e chorar, e chorar. Aqui nós temos uma foto de alguém que pintou essa cena. Mas aí começam a aparecer alguns sinais de algo bom. Qual foi o primeiro sinal que ela teve? Chegando no sepulcro, ela viu que o sepulcro estava vazio. Primeiro sinal, para ela começar a mudar a sua visão. Ela chega, vê o sepulcro, está vazio. O que ela pensa? Roubaram. Que mulher animada. Roubaram. Ela estava tão atormentada com o seu problema, focada tanto que aquilo ali tinha sido o fim, que tinha acabado e não tinha mais chance, que ela acaba vendo esse sinal de vitória como um sinal de um problema ainda pior. Formulei isso da seguinte maneira: quando um problema domina a pessoa, até os sinais de vitória ela transforma em sinais de derrota. Ela viu o túmulo vazio e começou a acreditar, roubaram o meu mestre. O segundo sinal que ela viu foi quando ela olhou para dentro do túmulo. O que ela viu? Por primeiro, 2 anjos. Anjos sempre vinham em forma de homens. Anjos não vinham, sei lá, voando com asas como a gente imagina. Isso era um tanto uma pintura simbólica que surgiu. Ali estavam aqueles 2 homens, como anjos, vestidos de branco, e ela não reconhece esse sinal. Pelo contrário, quando os anjos perguntaram para ela, mulher, por que você está chorando? Que historinha ela conta para eles? Roubaram o corpo. Ela estava tão triste, que inventou uma história triste que não existia, estava tão convicta, acreditou naquela história que ela inventou, que não era verdade, e ainda quis converter os anjos de que tinham roubado o corpo. Já pensou? Alguém quando está negativo, quando ele não consegue ver o milagre acontecendo, ele tenta converter até os anjos para ser negativo. E foi o que ela fez. Chegou para os anjos e falou, olha, eu acho que roubaram o corpo e eu não sei onde colocaram. Eu não sei como é que esses anjos devem ter se olhado e falado, nossa, ela não está entendendo mesmo. Mas foi o que ela fez. Ela criou essa história. Eu li há pouco uma história de um homem que estava fazendo o jardim de sua casa. Estava ali cortando a grama, estava podando as árvores, e nisso chegou um menininho e falou, tio, que bonito que está ficando, posso te ajudar? E aí ele começou a ajudar aquele senhor, e foi bem bacana, e daí depois o menino foi embora. No final do dia, quando o homem foi recolher todas as suas ferramentas, ele não encontrou o machado dele. Recolheu tudo, e pensou o quê? Aquele menino, safado, veio aqui dizendo que está bonito o jardim, ficou aqui comigo, aí tem coisa. Começou a passar um tempo, esse senhor começou a ver que o menino passava na frente da casa e cumprimentava, simpático demais. Falava, aquele menino está de olho na nossa casa. Passou mais um tempo, ele chamou a família e falou, está vendo aquele menino lá? Eu vou pedir para vocês não cumprimentá-lo mais, porque ele está com atitudes suspeitas. Ele está de olho na nossa casa, sumiu o meu machado, tem alguma coisa estranha. Passou um tempo, esse homem foi de novo fazer o quintal. Começou a arrumar tudinho, chegou atrás de uma árvore, encontrou o machado e lembrou que ele tinha deixado bem ali. O menino passou cumprimentando, ele olhou, vou cumprimentar, né? Deve ser bom o menino. Está entendendo? Ele criou uma história em sua mente. Toda vez que ele olhava para aquele menino, ele falava, ele é suspeita, tem alguma coisa. E no fundo o roubo do machado estava na mente dele. Ele criou essa história que não existia. Quando alguém está muito olhando as coisas de uma maneira ruim, ele vai até inventar a história e acreditar nela e tentar converter os outros. Aí teve um terceiro sinal na vida dessa mulher. Depois ela ver os anjos, quem foi que ela viu? Jesus. Agora resolveu a situação. Quando ela viu Jesus, o que ela fez? Jesus, agora está tudo beleza. Não. Ela olhou para ele e falou, você deve ser o jardineiro. Pior,
Ela olha para Jesus e fala assim: se você roubou o corpo dele, me devolve. Chamou Jesus de ladrão. Imagina o que ele deve ter pensado. Interessante que essa mulher, ainda olhando esse túmulo como fim, ela estava tão obcecada por aquilo, que ela acaba deixando de ver o milagre que já estava diante dela. Eu não sei o que foi, talvez essa mulher foi para o túmulo, esperando encontrar um Jesus que estava do mesmo jeito como na cruz, ensanguentado, sujo, e de repente ela não reconheceu esse corpo ressuscitado, que talvez ainda tinha algumas marcas, porque ele quis mostrou elas para Tomé, mas era um corpo ressuscitado. De repente ela esperava encontrar um corpo ensanguentado, um corpo feio, e não reconhece que Jesus estava na frente dela. De repente seus olhos estavam, de tanto chorar, impedindo que ela enxergasse e reconhecesse Jesus. Mas é assim, quando alguém está numa... Eu não gosto muito de usar essa palavra depressão, porque ela já quase virou moda, né? É chique estar em depressão. Não é chique nada, você sofre muito, sai dessa, cara. Mas ela estava numa tristeza muito profunda, e tomada daquilo, chega a inventar essas historinhas, acaba acreditando nela, e não reconhece Jesus em sua frente. Mas aí acontece um milagre na vida dessa mulher. Depois que ela viu lá os 2 anjos, nós vemos que ela viu Jesus, não o reconheceu, mas aí Jesus faz algo com ela, que eu acho que talvez está ali o segredo que fez com que ela, o poder de ressurreição surgisse no coração dela. Como foi que Jesus chamou ela por primeiro, segundo esse texto? Mulher. E enquanto ele falava com ela, chamando como mulher, ela reconheceu? Não. Tem muitas pessoas que às vezes estão sentadas na igreja e acham que o pastor está pregando para todo mundo. É para todas as mulheres, é para todos os homens, é para aquele, é para aquele, é para aquele. Sim, mas não é para mim. Ela ainda não tinha entendido que o negócio era com ela, que Jesus pessoalmente estava falando com ela. Enquanto Jesus chama ela de mulher, ela não reconhece. Mas aí Jesus vem e chama ela pelo nome: Maria. Quantas Marias nós temos aqui? Tem Maria aqui? 1, 2, Maria Madalena ainda, né? Maria Madalena, ó, isso é para você hoje. Quando Jesus chamou o nome dela, ela acorda para o poder de ressurreição. Primeiro ela enxergava o túmulo e falava: é o fim. Quando ele escuta Jesus chamando ela pelo nome, ela pensa: é o começo. Aquele que me ensinou todas essas coisas está vivo. Meu mestre está vivo. Começa a surgir aqui o poder de ressurreição. Ela chama ele de Rabone, né? Mestre, mestre. Eu gostaria de perguntar para você. Aqui nós vemos uma imagem também feita, tentando, vamos dizer assim, relembrar esse momento. Mas eu gostaria de perguntar para ti: o que você está vendo? Ah, é lógico, pastor, eu vejo aqui, Jesus ressuscitou, essa tumba, essa foto representa um início, um recomeço e uma nova história, porque Jesus ressuscitou. Claro, nós sabemos disso, porque nós temos a Bíblia. Nós já ouvimos essa história, mas eu pergunto, quando você enxerga teus problemas, tuas dificuldades na vida, as tumbas que vão aparecer amanhã, talvez no seu trabalho, você vê nelas o fim, ou você vê uma chance das coisas começarem melhor de uma maneira nova? Você pode olhar seus problemas, as suas tumbas, com olhos de morte ou com olhos de vida. Algo novo vai acontecer. Tem algo aqui que eu quero até ler para vocês. Existem pessoas que quando morre, por exemplo, um parente, elas ficam tão tomadas da situação de morte, que até parece que elas morreram, e não o que está no sepulcro. Elas permitem que o espírito de luto tome conta delas mesmas, sendo que o outro continua vivo. Quem sabe na presença de Deus. Tem tantas situações em nossa vida, até mesmo a morte, onde nós podemos deixar esse espírito de morte tomar conta da nossa vida, e nós falamos: e acabou, não tem mais chance para mim. Tive problemas, tenho problemas sérios, não sei qual é o seu. Tento engravidar, não consigo. Eu não. Alguém?
Pode ser uma tumba para alguém. A perda de uma criança pode ser uma tumba, que talvez vai dar vida a algo muito melhor. Depende da maneira com que nós olhamos. Como você olha para as crianças, como você olha para os seus filhos, para os seus netos, com olhos de vida ou com olhos de já era. Eu achei interessante, eu vi um estudo que foi feito em São Francisco, nos Estados Unidos. Chamaram 3 professores e falaram assim: olha, vocês foram escolhidos, são os 3 melhores professores dessa escola. É mesmo? Sim. E vocês vão receber os 90 melhores alunos dessa escola com o melhor QI. E vocês vão treiná-los durante o ano todo. E nós queremos ver o resultado. Os melhores alunos com os melhores professores. Diz que os professores ficaram animados, estudaram aquele ano todo. E o resultado foi que aqueles alunos tiveram uma nota entre 20% a 30% mais alta do que todos os outros alunos de outras classes. No final daquele ano, chamaram então os 3 professores. Falaram assim: olha, o diretor chamou e falou: eu tenho que revelar uma coisa para vocês. Esses 90 alunos que vocês receberam foram sorteados aleatoriamente. Não tem nada de especial neles. Então nós somos bons professores, por isso que eles têm a nota melhor. Vocês foram sorteados da mesma maneira, não tem nada de especial em vocês. Então por que o resultado tão positivo com os alunos? Porque vocês tiveram uma perspectiva de que eles podem e conseguem, e eles conseguiram. Tudo uma questão de visão. Quando nós trabalhamos, quando nós olhamos as crianças, vejo os professores da escola bíblica aqui, trabalhando e vendo nessas crianças um futuro. Se nós olharmos para ele e falar: o mundo está perdido, o mundo já era, esquece. Pode ser que até eles venham falar: é verdade, esquece que eu não tenho jeito. Mas quando nós olhamos com um espírito de vida, aí as coisas são diferentes. Eu lembro-me, um dia entrou uma mulher aqui na secretaria, já faz muito tempo, e eu nem lembro quem era. Sei que ela entrou com um semblante muito para baixo, triste. Como é que você está? Estou mal. Está triste as coisas. Minha mãe estava junto. Quem conhece minha mãe? Ela é um poço de alegria. Pode pular dentro e você sai sorrindo. Minha mãe estava junto e ela talvez está assistindo, não sei. Aí ela perguntou para a mulher: mas está tão ruim assim as coisas? Sim, meu marido, eu já não sei mais o que fazer. Ele trabalha muito e volta e meia chega mais tarde em casa. Está muito difícil. A mãe olhou, deu uma baita uma gargalhada e falou: que bom que ele não é um vagabundo. Sério? Ixi, tem tanta mulher que sofre que o marido não quer fazer nada, fica só em casa, só quer tomar chimarrão. Que bom que o teu trabalha. Sabe o que você faz? Trata ele bem quando ele chega em casa, para no outro dia ele ter mais vontade ainda de chegar em casa, e você vai ver que as coisas vão melhorar. A mulher saiu de lá: é verdade, nem é tão ruim assim o marido que eu tenho? Eu fiquei admirado com aquela situação, eu estava ali só assistindo. Nós podemos olhar as coisas com espírito de morte. Já pensou se a gente embala na da mulher? Vamos chorar todo mundo junto aqui, vamos dar as mãos. Oh! Poderia ter feito. Ela teria saído lá e falado: pelo menos alguém me entende. Tem situações que são difíceis, não quero dizer que não tem. Às vezes a gente chora também. Mas tem situações onde basta nós abrirmos os olhos e falar: ei, Jesus está na minha frente. Maria Madalena não conseguia enxergar isso. Eu até escrevi isso dessa maneira assim: o grande problema da falta de fé não está no fato de não experimentarmos milagres, mas no fato de nós não os enxergarmos. O poder da ressurreição, o milagre da ressurreição já tinha acontecido, só que Maria Madalena não conseguia enxergar, porque ela ainda não estava com fé em seu coração. E eu sei que num culto como esse, sempre tem pessoas que também estão, talvez olhando todas as suas dificuldades, seus problemas, e falando assim: é o fim. Eu gostaria de hoje, que Deus te chamasse pelo nome, assim como chamou Maria Madalena, e fizesse você olhar as coisas com um olhar de possibilidade, de chance, de algo novo acontecer. Se uma tumba aparece amanhã na tua frente, um problema que você diz: aqui não tem o que fazer,
pensa pelo menos assim: eu acho que Jesus vai sair lá de dentro. Alguma solução ele vai ter. Uma vez, um menino passou por um problema. Os pais se separaram e a mãe teve um novo relacionamento, o pai teve uma outra esposa, e aquele menino então vivia nessa dificuldade, uma semana com o pai, com a família dele, outra semana com a família da mãe. E aí um coleguinha ficou triste, porque o coleguinha tinha uma família firme, chegou para esse menino, que era bem alegre ainda, e falou assim: menino, como você está? Ele falou assim: eu estou bem, estou bem. Eu estava pensando, eu fiquei um pouco com dó de você. Por quê? Não, porque teus pais se separaram, você está com uma família aqui, um pouco lá. É mesmo? E eu estava com dó de você. Por quê? Porque eu tenho 2 famílias, você só tem uma. A situação é ideal? Não, não é ideal. O menino tinha chance de reverter? Talvez não. Mas ele fez daquela situação a melhor situação que ele podia. E adiantar um menino ficar lamentando a vida inteira? Ele tem que se levantar e falar: eu vou fazer algo diferente. Quem já ouviu, talvez, um dos grandes palestrantes hoje para casais é Cláudio Duarte. O cara é super engraçado. Assistimos ontem um pouco os jovens. O pai dele se separou 8 vezes. Casou 8 vezes. Ele olhou aquilo lá e falou: não quero isso para mim, não. Aquele jeito que ele fala, quem conhece. E fez as coisas diferentes. Existem situações na sua vida, talvez um divórcio, talvez uma perda de um filho, eu não sei, que talvez são irreversíveis. Mas você pode escolher fazer dessa uma situação de ressurreição ou de fim de linha. Você sabia que a cruz e o sepulcro não são lugares desejáveis? Mas Deus fez esses lugares perfeitos lugares de salvação. Já parou para pensar? Nossa referência de fé, nosso símbolo de fé é uma cruz, onde um cara era executado. Outro símbolo de vida é um túmulo. E Deus fez desses lugares aonde ninguém deseja estar, lugares de salvação e de um recomeço da nova igreja de Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Depende muito da maneira com que nós vemos. Para terminar, quem não gosta desse versículo aqui? Tudo posso naquele que me fortalece. Gostamos, né? Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, esse aí é o versículo 13. A gente tem que gostar também do 12, sabia? Isso é bíblico. Toda a escritura é útil para o ensino. Quer ver o que diz lá? Sei o que é passar necessidades, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Existem situações na sua vida onde vão vir que você não vai desejar, mas o Senhor vai lhe fortalecer naquela situação, e ela pode ser um recomeço de uma nova história. Agora você tem que reconhecer que Jesus está contigo. Maria, Maria, talvez Deus chama teu nome hoje e diz assim: reconhece que eu estou vivo, eu não estou mais morto. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Eu gostaria de que esse poder de ressurreição lhe ajudasse a enxergar as tumbas, as dificuldades de sua vida como um possível milagre de ressurreição, onde Deus quer fazer grandes coisas através disso tudo. Pai Celestial, quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pela essa comunhão com os irmãos, e o Senhor sabe o túmulo que talvez cada um tem que enxergar no dia de amanhã, suas dificuldades. Mas Deus, nós agradecemos que a Tua palavra nos promete que nós não estaremos sozinhos. O Senhor está conosco para fazer de situações de túmulo, de morte, túmulos de ressurreição. Senhor, que as dificuldades que talvez alguém esteja passando nesse momento se torne um grande milagre para que a vida dessa pessoa seja ainda mais abençoada. Deus, tudo podemos no Senhor que nos fortalece.
Ajude-nos a passar as dificuldades da vida, crendo no poder da ressurreição. Que não venhamos a ser como Maria, durante o tempo em que estava cega, sem enxergar os anjos, sem enxergar o Senhor, sem enxergar o milagre da ressurreição. Faça com que o milagre da ressurreição nos acompanhe ao irmos para casa, e que esse poder de ressurreição nos dê força para vencer as batalhas da próxima semana. Em nome de Jesus, amém.